No mesmo nível de idealização com que eu tratei o diagrama de uma máquina térmica, nós podemos também falar sobre um refrigerador. Porque o refrigerador, repito, neste nível de abstração, é um sistema físico que vai tirar calor de um ambiente frio, tá certo? Para isso ele precisa receber trabalho de algum lugar, por exemplo, porque ele está ligado na tomada, e, de novo, por causa da segunda lei, ele vai ter que despejar calor em algum lugar. Tá? Então, um refrigerador, eu posso desenhar exatamente igual aquele diagrama que eu fiz lá, só que o fluxo de energia é todo invertido. Aqui está a fonte fria, que no caso de um refrigerador, de uma geladeira, é o interior da geladeira, né? Aqui está a fonte quente, que outra vez no caso da geladeira doméstica é o meio ambiente, né? É a atmosfera, o ar da sua cozinha. E aqui está o caminho, o canal por onde ela recebe trabalho externo, que é a tomada onde você ligou a geladeira. Então, como é que ela funciona? Ela recebe energia da tomada e, por algum mecanismo interno que no momento não está me interessando, ela consegue tirar calor da fonte fria e, outra vez, a segunda lei obriga que ela rejeite calor aqui para a fonte quente. Tá? Tá claro? Eu espero que você identifique aqui o que acontece lá na sua geladeira em casa. Também com um aparelho de ar refrigerado também. Esse diagrama também descreve o seu funcionamento. Outra vez você tem aqui, primeiro, a convenção de sinais que eu estou usando. Olha só, quando eu desenho as setas, eu estou dizendo que QF vai ser positivo quando representa calor que sai da fonte fria para a máquina. Tá certo? E assim sucessivamente. As setas indicam o que eu chamo de positivo. E agora a primeira lei da termodinâmica me diz que toda a energia que entra na máquina tem que ser igual à energia que sai num ciclo completo. Então nós temos aqui QF mais W igual a QQ. Outra vez nós vamos estar interessados em medir a eficiência de um refrigerador. Nesse caso eu vou dar um outro nome para não confundir a sua cabeça, eu vou chamar de coeficiente de desempenho, que eu muitas vezes vou abreviar por COD. E outra vez, isso aqui é definido de forma similar à maneira como nós definimos a eficiência da máquina. Eu vou dividir o benefício que eu recebo com o funcionamento do refrigerador pelo tanto que eu tenho que pagar para que o refrigerador funcione. Tá certo? Expresso cada uma dessas quantidades expressa em unidades de energia. Então, qual é o benefício que o refrigerador nos dá? Esse não é o benefício, é isso que eu estava querendo que alguém pisasse na armadilha. Esse não é o benefício. Isso aí é infelizmente o que acaba acontecendo para que a segunda lei seja verdadeira. O benefício é o calor que ele tira de dentro da geladeira, não é, Renan? É isso que eu quero que ele faça, que ele esfrie o interior. Eu quero que ele tire calor de dentro da geladeira, tá certo? E onde é que está a energia que eu tenho que pagar aqui? É o trabalho, a energia que vem da ligação na tomada elétrica. Então isso aqui vai ser QF sobre W. E outra vez eu vou eliminar W dessa equação, para escrever que o coeficiente de desempenho vai ser QF, W eu estou vendo daqui que é QQ menos QF, e aí eu vou fazer aparecer uma razão entre essas quantidades, e a maneira mais rápida de fazer aparecer uma razão é dividir numerador e denominador pelo próprio QF, e eu vou obter 1 sobre QQ sobre QF menos 1. Tá certo? Veja, o QQ é maior do que o QF, então essa razão aqui é maior do que 1. Né? Então, o coeficiente de desempenho de um refrigerador, em princípio, ele não tem ele pode ser maior do que 1.
Se o QQ e o QF forem parecidos um com o outro, então esse quociente aqui pode ser um pouquinho maior do que 1, essa diferença pode ser muito menor do que 1, e 1 sobre isso pode dar maior do que 1. Esse número para a geladeira doméstica que vocês devem ter em casa é da ordem de 6. Nós podemos estabelecer um limite teórico para esse coeficiente de desempenho usando a segunda lei. Outra vez, vamos lá apurar a variação de entropia. A variação de entropia vai ser maior ou igual à variação de entropia produzida pelo fluxo de energia entre os reservatórios. Se eu ignorar qualquer geração de entropia adicional dentro da máquina, eu posso exprimir isso assim, ó. O universo ganha entropia quando o refrigerador despeja calor na fonte quente. E essa entropia é QQ sobre TQ. E o universo perde entropia quando o refrigerador recebe calor da fonte fria, menos QF sobre TF. Isso aqui tem que ser maior ou igual a zero, afirma a segunda lei. Eu vou usar isso aqui para substituir a razão QQ sobre QF pela razão entre temperaturas. Então, passei isso aqui para o lado direito, dividi por Q, enfim, fiz aqui as trocas convenientes, ficou QQ dividido por QF vai ser maior ou igual a TQ sobre TF. Então, o coeficiente de desempenho, se eu trocar o QQ sobre QF por TQ sobre TF, eu vou ter aqui uma desigualdade que esse coeficiente de desempenho deve obedecer. Você está vendo qual é ela? Se eu tirar QQ sobre QF e botar TQ sobre TF, eu estou diminuindo esse termo. Tá certo? Tá claro isso? Então eu estou aumentando essa razão. Né? Então essa razão vai ser menor ou igual aí está. Você também pode exprimir de outra maneira, se você multiplicar por TF em cima e embaixo, vai voltar um pouco à forma que tinha aqui antes, TF sobre TQ menos TF. Como comentário final à sessão de hoje... Pois não. Aonde? Aqui? QQ sobre TQ, QF sobre TF. Porque isso aqui é a entropia que foi ganha, que o universo ganhou porque eu despejei calor em cima da fonte quente, aqui o quanto ele perdeu porque eu chupei calor da fonte fria. Né? Sim. Veja que a eficiência máxima, o coeficiente de desempenho máximo, eles só vão acontecer se nós tivermos uma situação na qual a variação de entropia global seja zero. E nós já sabemos que isso só é possível se o processo em questão for reversível. Não é verdade? Então, veja, para que ele seja reversível, é necessário que os estados intermediários sejam de equilíbrio. Então é necessário que a temperatura da máquina seja muito próxima, infinitesimalmente próxima da temperatura da fonte quente quando estiver recebendo calor e da fonte fria quando estiver despejando. Isso quer dizer que o fluxo de calor aqui, por exemplo, entre dois objetos, o reservatório e a máquina, que tem temperaturas muito próximas, infinitesimalmente próximas, vai ser extremamente lento. Tá certo? Então, a máquina ideal, a máquina de Carnot, é uma máquina cujo funcionamento é extremamente lento. Se você trocar o motor do seu automóvel por um motor de Carnot, você vai pagar menos gasolina. Em compensação, eu a pé vou chegar antes de você. Né? Porque o funcionamento dela é tão lento que a quantidade de trabalho que ela gera por unidade de tempo vai ser virtualmente nula. Tá certo? Ainda assim, você diz, bom, tá bom, então para que serve a gente ter esses limites para a eficiência, para o coeficiente de desempenho? Serve para a gente tomar algumas decisões na vida prática. Por exemplo, se eu tenho uma máquina térmica, digamos, que funciona entre as temperaturas 600 Kelvin e 300 Kelvin.
E se a eficiência dela, medida, dá 45%, será que vale a pena eu investir em melhorá-la ou não? Veja, se ela funciona entre 600 e 300, a eficiência máxima teórica possível é 1 menos 300 sobre 600. 1 menos meio, é meio, é 50%. Se a eficiência real dela é 45%, não vale a pena você gastar esforço para você tentar aumentar a eficiência dela, porque ela já está muito próximo da eficiência teórica máxima possível. Tá certo? Um último comentário, claro, esse tema aqui é um tema especialmente adequado para engenheiros. Físicos, em geral, costumam olhar para isso aqui e dizer, isso aqui é coisa boba, gente. Tá? E, de fato, eu não vou gastar muito tempo com isso. Na nossa próxima aula eu vou discutir máquinas e refrigeradores reais. Em particular, vou lhe mostrar um processo que é essencial para o funcionamento de uma geladeira como a que você tem em casa. Porque isso está associado a um processo físico de extremo interesse, não só nas geladeiras domésticas, mas em outros contextos. Os físicos hoje não estão querendo inventar novas máquinas nem novas geladeiras, mas o processo que permite uma geladeira funcionar, ele tem interesse para nós em outros contextos, tá?